Oi, gente, tudo bem? Então, outro dia eu apresentei para vocês esse método usando o baralho comum. Hoje eu vou apresentar o mesmo método usando um baralho Lenormand, Bela Época Lenormand, para vocês terem uma ideia de como funciona, né? Um método simples, que pode ser usado com pergunta ou sem pergunta, onde a gente primeiro embaralha e depois acha a carta do consulente, tá? A gente embaralha, tenta dividir mais ou menos no meio, tá? Assim. Claro que isso aqui não é um jogo sério, a gente está só fazendo uma demonstração. Mas vamos imaginar que o nosso cliente fosse a Maria, tá? E só tenho dois personagens nos meus vídeos, João e Maria. Enfim, vamos fazer de conta que a Maria está muito preocupada com a parte financeira e ela quer saber, então, se vai ter algum progresso na vida financeira dela, se vai ter alguma melhoria para ela poder pagar as continhas e, de repente, fazer uma viagem, alguma coisa que ela goste. E sabe que na pergunta a gente tem que ser bem objetivo, né? Então, nossa pergunta é: a Maria vai ter alguma melhoria financeira? Então, vamos achar o meio do baralho aqui, mais ou menos. Então, estamos dois montes, ok? Dois montezinhos aqui. E eu vou tentar achar a Maria aqui dentro. Ou ela vai estar na pilha da esquerda ou na pilha da direita. Então, vamos lá. Achar a Maria. Às vezes demora um pouquinho. Opa, achei a Maria. Gente, incrível, achei a Maria. Bem rapidinho. Tá aqui, Maria e a carta dos peixes. Por incrível que pareça, é uma carta tema da parte financeira, né? Que os peixes estão ligados a esse fluxo, ao fluxo financeiro, fluxo de vida, fluxo de prosperidade. Juntamos os dois montes, o monte da esquerda, o monte da direita. E agora vamos tirar 5 cartinhas. Vamos lá, tirar 5 cartas. Claro, esse Maria é um personagem fictício, tá, gente? E então vamos lá. Primeira carta, buquê. Segunda carta, caminhos. 22, carta das escolhas. Terceira carta, carta dos ratinhos. Quarta carta, carta do navio. Quinta carta, carta da cobra. Ou seja, nós em 5 cartas temos 2 cartas negativas, o que não é bom, né? Não é bom. A primeira carta, a carta do buquê, também não é uma carta de muita consistência, então o jogo respondeu muito bem, porque a carta tema saiu no jogo. Quando a gente faz uma pergunta e a carta tema sai no jogo, a gente tem que considerar muito isso, é muito importante. Significa que a nossa pergunta, e olha que eu estou fazendo um jogo de brincadeira, porque não é de fato um jogo para alguém. Mas a gente se concentra para fazer o trabalho, o baralho vai responder. E a carta tema saiu. A carta que vem na sequência, a carta do buquê, ela é uma carta positiva, mas quando se trata de finanças, ela não tem uma consistência importante para a parte financeira. Ela não traz esse aspecto assim, poxa, é uma coisa forte, sólida. Não, é um alívio, um pequeno refresh que dá na pessoa, né? E aqui na sequência a gente tem a carta dos caminhos. Então, muito provavelmente a Maria teve uma sensação de alívio por alguma razão, deu uma pequena melhorada, mas quem sabe ela tomou algumas decisões erradas e investiu esse dinheiro de uma forma que não foi boa, gastou no que não devia, porque a gente tem na sequência a carta dos ratos. E a carta dos ratos, nesse caso, como a gente está falando do dinheiro, e aparece a carta dos peixes lá em cima, me dá uma sensação de que ela talvez não tenha sabido utilizar bem o dinheiro dela, ou não tenha feito um bom investimento, acabou perdendo alguma coisa, enfim. Logo em seguida a gente tem a carta do navio, que é uma carta de tempo, ou seja, ela vai precisar de um tempo para reorganizar isso, para transformar isso, e a gente fecha com a carta da cobra, né? Nesse caso aqui, não a questão exatamente de ser uma carta negativa,
mas me dá uma sensação meio que de contorcionismo. Aquela sensação que a gente tem de vai chegando o final do mês, vai tendo que se espremer, que se mexer muito para poder fazer com que o dinheiro chegue no final do mês. Então, aqui no nosso jogo, a Maria não está numa boa, tá? Acho que vocês podem usar esse tipo de trabalho, esse tipo de método com um objetivo, uma pergunta, ou simplesmente para sondar. Às vezes é interessante quando a gente recebe um cliente, a gente não conhece, ele não nos conhece, e você abre um jogo. Eu costumo fazer isso com baralho comum, né? Meus primeiros atendimentos, os primeiros jogos sempre são com baralho comum, sem pergunta. Porque eu acho que a gente fica isento de uma obrigação de chegar a alguma conclusão objetiva sobre alguma coisa, já que a gente vai na continuidade, meus jogos são grandes, na continuidade eu vou chegar em todos os pontos que eu desejo. E aqui a gente não tem, aqui eu coloquei uma pergunta, mas não necessariamente tem que ter, vocês podem fazer isso simplesmente para ter uma visão da pessoa naquele momento, ok? Carta que representa o consulente que se identifica, masculino, do sexo masculino, ou que se identifica com esse gênero, é a carta do homem, a carta da mulher, para quem se identifica ou que se sinta, porque a gente precisa incorporar esses novos valores, né, nos nossos atendimentos. Carta da criança, quando é alguém muito jovem, ou enfim. Ou quando a gente tem algum tema. Eu nunca fiz isso com uma temática. Geralmente eu tenho a carta do consulente e a carta que vem na sequência, tá? Eu espero que vocês possam aproveitar, usar esse método, que ele é bem interessante. E se vocês estão reparando lá atrás, Santa Sara nos olhando, né, abençoando aqui a nossa tarde. Eu desejo que vocês tenham um bom fim de semana. Eu espero estar com vocês no fim de semana também, trazendo alguma novidade. E, enquanto isso, eu estou escrevendo o livro, estou encontrando um formato correto para aquilo que eu desejo passar para vocês, tá bom? Um beijinho, fica com Deus. O baralho usado aqui foi o Bela Época Lenormand, tá ok? A gente já teve na página conversando e sorteando sobre ele. E o método é simples, ok? Vem da tradição antiga. É um método que eu gosto muito. Beijinho, beijinho. Uma boa tarde para vocês. Tchau.